Fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui nesta sexta-feira. Bom dia para você no nosso Café Vascaíno. Peça você o seu like e a mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para que o nosso conteúdo, cada like que você dá, o YouTube manda para um outro vascaíno. Claro, ele recomenda o nosso vídeo. Se inscreve também no nosso canal, dá aquela moral, é de graça. Vamos falar da preparação para o jogo de amanhã, estreia do Diniz em São Januário, repercutir a coletiva do Diniz, a apresentação no CT Moacir Barbosa e trazer muito mais para você. Já quero, inclusive, começar com uma notícia. O Vasco divulgou que fechou com uma empresa para captar recursos, buscar no mercado investidores, a G5 Partners. Então o Vasco está com uma empresa fazendo essa prospecção de novos investidores, buscando uma solução. Lembrando que dia 28 de maio tem um julgamento na Justiça do Rio de Janeiro envolvendo a liminar concedida no ano passado para que o Vasco da Gama administre, por enquanto, de forma liminar, a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Kleber Pereira Silva, Antônio Luiz Gomes, Bani Santos Oficial, Kailan Júnior, Marcos, o Scholz, Daniel Alves Menezes, Rafaela Queiroz, Alisson Peixoto, Davi Teles, Daniel Lima, Vinícius França e muito mais. São amigos, sim, do nosso clube de membros. Então, quero abraçá-los por participar do nosso clube de membros. Aliás, falando nele, All Black. Eu sou um colecionador de camisa e eu ganhei essa linda camisa do meu amigo, do meu irmão, Roberto Campos, lá da Nova Zelândia. Mas não fui só eu não, hein? Lucão também ganhou essa preciosidade aqui, esquece, Roberto, obrigado pelo carinho, pela atenção, vocês sempre acompanham aqui o canal, falo muito com o Roberto, falo dele. Bacana demais, cara, muito obrigado, vai ficar na coleção. Eu vou usar com o maior prazer aqui no Brasil, porque quem tem All Black? Ah, papai, aliás, acho que eu podia lançar uma All Black aí, nessa temporada, como terceira camisa, hein? Seria sensacional. Bom, vamos direto e reto aqui, falar da preparação para o jogo de amanhã. Paulo Henrique volta no Campeonato Brasileiro, tinha jogado contra o Lanús, mas ele estava suspenso contra o Vitória, deve ser a única modificação em relação ao time que jogou contra a equipe do Vitória, do Lanús, no caso, porque o Hugo Moura foi expulso na Sul-Americana, ele tem condições. E ontem, na entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz, ele abordou vários assuntos. O primeiro, por que ele escolheu o Vasco da Gama, tá? Vou botar aqui para você já ouvir. Não acompanhei. Então se liga aí, por que ele escolheu ser treinador do Vasco da Gama? Eu quis muito vir pro Vasco. E todo mundo sabe, e de alguma maneira as coisas aqui vazam muito também, e a maioria das coisas que vazaram de maneira coerente e certa, porque eu quis muito vir para cá. Eu acho que eu tenho muito a acrescentar aos jogadores, porque eu tenho vontade, todo mundo sabe que isso talvez seja a base fundante do meu trabalho, a relação que eu estabeleço com os jogadores e como eu consigo melhorá-los pela vontade que eu tenho de melhorar o jogador. E quanto à torcida é o maior mesmo do Vasco. A torcida, além de ser uma torcida diferente, em muitos aspectos, é uma torcida que era diferente. É uma torcida que ganha campeonato, na realidade. E a gente precisa fazer que o time corresponda ao anseio da torcida e para criar uma simbiose, uma conexão, porque aí fica muito legal. Então, uma das minhas funções aqui é tentar fazer com que isso aconteça. Que o time consiga se conectar com a torcida, que se houver essa conexão, a gente vai ter uma vida muito feliz aqui. A torcida ela é muito diferente. E eu sei disso, que eu vim aqui, fiquei 2 meses. Todo mundo sabe, se perguntar aqui no CT, a sensação dos meus 2 meses aqui na Série B, mesmo sendo na Série B, quando eu vim para cá, você veio para a Série B. Eu nunca vim para a Série B, primeiramente. Eu vim para o Vasco, que é esse time gigante, um negócio diferente. Eu lembro quando eu jogava aqui contra, talvez no maior momento da história do Vasco, década de 90, início dos anos 2000, eu jogar em São Januário era a coisa mais linda, eu mesmo jogando contra. Eu até me arrepio de lembrar, a torcida cantando, eram as músicas na época do Axé Music, eles trocavam as músicas com os nomes dos jogadores, então aquilo era uma coisa que empolgava muito. Então a torcida ela é diferente mesmo. E a gente vai entender como ela é diferente. E na Série B, que eu fiquei 2 meses aqui, parece que eu fiquei aqui 2 anos. Tanto da intensidade, quanto da intensidade da torcida e das pessoas, que tem muitos aqui, da minha época ainda. Então a gente meio que se gosta, eu passava aqui para ir para o Fluminense, parava aqui para abraçar as pessoas, a gente se juntava no Maracanã. Então para mim foi muito fácil querer voltar para cá. Então eu espero, de fato, estou muito confiante que as coisas vão andar bem. Em relação ao Coutinho, para mim,
De fato é uma alegria e uma honra trabalhar com um jogador do quilate dele. Na minha opinião, dessa geração aí do Neymar, ele é um dos grandes protagonistas do nosso futebol, um dos caras mais talentosos que a gente produziu no Brasil nos últimos 15 anos. E acredito até que a carreira dele tinha sido mais brilhante do que foi pelo talento que ele tem. Ele é um jogador muito talentoso e eu conto muito com ele, muito mesmo. Acho que nesse jogo ele fez uma boa partida, ficou um pouco distante do gol, mas assim, acho que ele participou bastante do jogo, começou a se soltar. E na nossa relação, eu acredito que ele vai evoluir muito. Eu acho que ele é tecnicamente, junto com o próprio Payet, nesse momento assim, são as grandes referências técnicas, não só do Vasco. Ter o Coutinho é sempre um presente para o futebol brasileiro. Ter um jogador que tem a história dele e voltar para casa e querer ajudar. Uma outra coisa do Coutinho que a gente tem que valorizar é um jogador assim, de uma simplicidade e de uma humildade difícil de se enxergar. Eu já conheci ele uma vez na Europa, quando eu fui lá em 2018, conheci um pouco a família, mas aqui em poucos dias você percebe que é um jogador assim, desprovido completamente de vaidade. Ele não faz uso de nada do tamanho que ele é. Parece que ele não está começando hoje e não ganhou absolutamente nada. Eu acho que ele é um cara que acrescenta muito para o Vasco, principalmente nesse novo momento, daquilo que o Pedrinho pensa e daquilo que eu penso também. Ele tem 4, 5 anos que você jogou comigo. Talvez um dos jogadores que mais atuou comigo na minha carreira. E ele é um excelente jogador. E essa pedra já está em cima há muito tempo. Ela talvez não esteja para vocês, mas em mim, eu falo para vocês o seguinte: de alguns momentos assim eu tenho uma iluminação de que eu faço as coisas muito de coração. O que eu faço para os jogadores é basicamente o que eu faço para os meus filhos. Então aquela minha ação com o Tietchan, se fosse meu filho, eu teria feito igual. Eu falo assim, errado, e errar com o meu filho. Então, né, pedir desculpa, que é o que eu posso fazer, e seguir minha vida. Porque assim, eu sou um cara amoroso, eu sou rigoroso e muito amoroso. Eu consigo ajudar. O John Kennedy no Fluminense, por exemplo, ou o Brenner no São Paulo, ou tantos outros que você vê, o Bruno Guimarães. Se vocês tiverem uma boa vontade, vocês vão ver assim, mas todos eles, em algum momento, teve algum momento daquele com o Tietchan. Porque aquilo é uma ferramenta que na hora que discute, acontece coisa, depois você bota, baixa e você segue para um bom caminho. Porque faz parte do processo. Não é um processo linear, lisinho. É um processo que essas coisas acontecem. Mas a gente sai daqui de um ponto daqui e vai parar aqui. Então foi uma coisa que aconteceu, que está totalmente superada. Ele conseguiu jogar e jogar muito bem. Então acho que foi uma das melhores partidas que ele fez aqui. E é isso. E a gente espera que ele seja muito feliz junto aqui no Vasco. Diniz, boa tarde. Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno. Prazer em revê-lo. Tudo bem? Tudo bem, Fábio. Pode ser que eu esteja errado, você me corrija. Imagino que com o teu trabalho o Coutinho esteja para o Vasco, como o Paulo Henrique Ganso estava para o Fluminense, que quando você o recuperou e é o jogador de talento que a gente observa, e com o passado. Me parece em situações parecidas, você me corrige. Mas voltando a falar da base até, o Vasco tem o DNA de usar jogadores da base, o presidente veio da base, diretor técnico, enfim, você conhece bem, você enfrentou muito. Há 2 jogadores hoje que vieram da base há alguns anos e que não têm performado. Um, inclusive, nem para o banco tem ido muitos jogos, que é o Souza. E o Alex Teixeira, que você elogiou. Queria que você falasse para o torcedor o que você pensa a respeito desse trio, né? Do Felipe Coutinho, nessa alusão que eu fiz, essa comparação ao Ganso, e Souza com o Alex Teixeira. Não, o Felipe Coutinho eu já falei bastante. Assim, é um jogador, é um presente para o Vasco e para o futebol brasileiro ter a presença dele aqui hoje. É o que eu acho. Como foi quando o Marcelo voltou, são jogadores que acho que trazem muito brilho a todo mundo. O Alex Teixeira é um jogador que jogou num nível muito alto em sua carreira. Às vezes ele pode estar aqui no momento que o torcedor fica chateado, porque o torcedor quer que performe e fica com aquela imagem do grande jogador que o cara já foi e tal. Mas ele é um jogador que e contra mim, quando eu estive no Fluminense, ele quase sempre jogou bem. Então é um jogador que eu tenho e eu vou olhar. Se ele estiver performando e eu achar que ele tem que jogar, ele vai jogar e eu vou procurar ajudá-lo. O Souza eu tive menos contato até agora, mas foi um jogador também que teve uma carreira extraordinária, teve momentos aí de ser um jogador de seleção brasileira e estava jogando pouco, né? Mas o Alex, pelo fato dele ter vindo antes e eu ter visto ele jogar, inclusive contra o Fluminense ele fez um gol, no outro jogo ele deu passe contra o Fluminense, então ele acabou indo bem e eu tenho uma memória mais fresca do Alex. E do Souza eu tenho menos memória recente porque ele tem jogado pouco, mas é um jogador que tem um passado que ele fala por si. Agora, o que vai acontecer na frente eu não sei, mas em todos eles, esses 3, você citou de maneira específica, mas todos os outros que estão aqui, eu vou olhar, eu vou procurar ver aqueles que vão ajudar mais o Vasco.
percebi um Fernando Diniz muito empolgado e não com desafio, mas com a nova oportunidade na carreira. Diniz chegou e ontem lá no CT, com quem conversei, o astral mudou. A galera gostou da chegada do novo comandante, da forma como ele abordou os atletas. Aliás, falando no CT, duas informações. A primeira, a área molhada está ficando pronta, o prédio já está sendo erguido, lá é visível, quem está no CT já observa a estrutura, que está indo de vento em polpa a reforma, né, a construção, melhor dizendo. Inclusive, perguntei a funcionários do Vasco, falei, cara, está muito rápido aqui realmente. Os caras estão dando um gás para deixar essa área molhada pronta. E o Fernando Diniz falou, inclusive, isso na coletiva. E uma outra informação, sempre que você vir, depois do jogo, o jogador tirando a camisa com aquele colete, aquele top, vamos chamar assim, né? Sabe o top? Então, aquele top ali tem um GPS de última geração, de altíssima qualidade, com dados importantíssimos. Somente 4 clubes da Série A têm esse GPS que é de última geração, e o Vasco é um deles. Vasco, Flamengo e Palmeiras. E agora o Botafogo comprou. Então, o Vasco tem todos os dados dos seus atletas durante uma partida, a sua intensidade, e isso vai ajudar demais o trabalho do técnico Fernando Diniz, junto à comissão técnica dele, porque eles esperam tirar o máximo, e para ter o máximo de cada atleta, vai precisar entregar muito. Mas assim, o jogo em si, cara, eu acho que os primeiros 30, 35 minutos, Papa, o torcedor do Vasco pelo menos olhou para a equipe e falou assim, bem, parece que temos um time de futebol. Ele deu uma arrumadinha, né, exato, cara? Exato. Não tô falando que é bom ou que é ruim, mas pelo menos temos um time de futebol. Um time que se propõe a tocar bola, que avança as linhas, que tem uma postura um pouco melhor. Inclusive, eu sempre bato nessa tecla aqui, mas eu vou bater de novo. A linguagem corporal hoje é muito importante dentro do futebol. Se você é uma equipe que toda hora erra, baixa a cabeça, que você se mostra derrotado, que você não mostra com o ímpeto de vencer, cara, o adversário sente isso. E pelo menos nos 30, 35 minutos, digamos assim, do primeiro tempo, o Vasco mostrou isso na Argentina. Sim. O Vasco jogou melhor do que o Lanús do primeiro tempo, eu considero isso. Não foi tão superior, mas jogou melhor. E aí você viu uma aproximação melhor com o jogo do Fernando Diniz. Eu até escutei não só a entrevista do Fernando Diniz hoje, mas além do treinamento, ele teve 2, 3 horas para conversar com os caras e botar pro jogo. Então, apesar de um dia de treinamento, o Vasco já mostrou uma postura um pouquinho diferente do que vinha mostrando. O problema, Papa, que eu já comentei aqui e vou comentar de novo, é que o fracasso, infelizmente, está impregnado nesse grupo. E um dia de treinamento não vai fazer isso mudar. O futebol é confiança, o futebol ele tem muito a ver também com os caras absorverem a ideia. A ideia do Diniz não é algo fácil de você absorver. Você tem que ter um tempo de treinamento, você tem que ter um tempo de realmente maturação para você entender. Tanto é, Papa, que quer saber o maior exemplo disso? Sabe quem foi o melhor jogador do Vasco na partida? O Tietê. Por quê? É coincidência? Não é, porque o Tietê já trabalhou várias vezes com o Fernando Diniz. Então é um jogador que já sabe exatamente o que ele quer. O Coutinho foi mal. Mas no primeiro tempo era um jogador que estava se movimentando. Você comentou aí o Lucas Piton, o João Vitor, o próprio Hugo Moura. Eu vou falar do Ryan também, que é um jogador de 18 anos que eu gosto. Mas assim, a linguagem corporal dele, a forma como ele marca sem bola é lamentável. É um jogador de 18 anos que tem que se esforçar mais, tem que correr mais, tem que apresentar mais. E isso eu digo do time inteiro. O Piton tá mal o ano inteiro, Papa. Não é só agora, é o ano inteiro. O Vasco não quis trocar o Matheus Pereira pelo João Vitor, não foi? Cara, não foi bem isso, assim. Não foi bem isso. O Cruzeiro fez uma proposta pelo João Vitor, se eu não me engano, foi na casa ali dos 4, 5 milhões de euros. E o Vasco, naquele momento, não podia abrir mão do jogador, porque senão não teria outro zagueiro. Tanto é que, se for pegar as estatísticas, o João Vitor é o jogador que mais joga com a camisa do Vasco, junto com o Léo Jardim, junto com o Verratti. Então, assim, cara, naquele momento era muito ruim o Vasco trocar um zagueiro, por mais que o Matheus Pereira seja um ótimo jogador, e eu nem sei se a proposta era essa, era muito mais a proposta de compra realmente pelo João Vitor. Não tem como você entregar o João Vitor e não ter algo de retorno. Sim. Então, assim, cara, no final das contas, Papa, o que tá precisando nesse time do Vasco, além de técnica, tática e tudo mais, é uma recuperação de confiança. Porque eu vou falar mais uma vez aqui o que eu venho falando desde o início do ano. O elenco do Vasco não é ruim. Não é ruim a ponto suficiente de ficar tomando de 4 pro Puerto Cabede, de ficar perdendo pro Vitória com um a mais em campo, de não conseguir pelo menos fazer um gol no Lanús. O Vasco não fez um gol no Lanús, nem no jogo de ida e nem no jogo de volta. Não, e o gol que tomou foi ridículo. Uma bobeira, uma besteira. Não, o jogador ainda consegue furar a bola. 2 furam. Não, é inacreditável. Olha só, começa o seguinte, o Diniz conseguiu armar o time, cara, perfeito ali. Sim. A pressão e tal. Aí tem o chutão. Cara, perdeu na cabeça. Exato. Ok. Aí o Hugo
o Piton acha que o Hugo vai ter a posse da bola. E aí ele pega e vai na direção do meio campo. Quando ele faz isso, acabou. Acabou, fica descoberto. O outro jogador já ganhou o corredor. Sim. É lançado, ok. Ainda assim, se o João Vitor tá acompanhando o atacante, cara, quando o jogador do Lanús fura, dava muito tempo do João Vitor chegar. Cara, mas qualquer peladeiro tinha chegado naquela bola. E não correu pra chegar. Correu. Ele ficou parado olhando. parado. Era o melhor plano de sócio-torcedor. Enquanto o cara acompanhou e acreditou e fez o gol, o João Vitor ficou olhando. Exatamente. E se você for pegar a jogada do início, o Hugo Moura tá na frente da linha do meio campo. O primeiro volante do Vasco, que é um jogador que teoricamente ele tá ali pra proteger a entrada da área, ele tava lá na frente. Por quê? Depois piora, porque o Fernando Diniz, e aí eu vou falar aqui pontuando, não dá pra ficar criticando o Diniz de forma alguma, é só um alerta. O torcedor do Vasco, quem acompanha o Vasco, sabe desde o início do ano quais são as mazelas desse time. O Hugo Moura tem sido uma mazela, o Lucas Piton, infelizmente na parte defensiva, tem sido uma mazela, e aí o Fernando Diniz toma uma decisão de colocar o Hugo Moura já amarelado como zagueiro. Eu vou falar novamente aqui, vou repetir, o Hugo Moura não é o André. Diniz, o Hugo Moura não é o André é 10 vezes mais jogador do que o Hugo Moura, e mesmo assim o André em alguns momentos ainda não conseguia desempenhar o papel que você pedia pra ele. Ele fazia muito mais no sacrifício, porque tem ótima saída de bola, porque tem uma sustentação de posse muito boa também, e já entendia seu jogo. E não à toa ele chegou até a seleção brasileira. Mas o Hugo Moura, ele é muito pior tecnicamente que o André, e pra piorar ele tá sem confiança. Então, obviamente, ele iria errar. Como ele errou, tomou o cartão vermelho, e a partir daquele momento ali, o jogo do Vasco acabou. Então, assim, dá pra culpar o Diniz? Dá pra reclamar do Diniz? Não dá mesmo. Eu tô muito na expectativa, Papa. Não, ele melhorou o time. Exato, Você já percebe que ele melhorou. O Vasco tem 5 jogos agora dentro do Rio de Janeiro. São 4 em São Januário e 1 contra o Fluminense no Maracanã com 50-50. Então, assim, cara, se pelo menos não ganhar 3 desses 5 jogos, vai ficar complicado. Precisa melhorar postura, confiança, tática, técnica, e acredito que já no próximo sábado contra o Fortaleza a gente possa ver um pouquinho disso. Cara, vocês viram a cara do Diniz quando ele percebe que tudo que ele planejou cai por terra com uma bobeira de bobeira. Jogadores por desatenção, por não ter vontade para voltar, ficar ali parado, olhando para a vida. Sim. E aí você olha para a cara do Diniz e ele não acredito, cara. Tudo que eu planejei jogado por terra. O Diniz é um técnico muito expressivo, né? Então o que você mais vai ver dele... dentro de campo, ele ali, são as reações dele que entregam muito o que ele sente. Ele é muito expressivo. Ele olhando, tipo, não acredito, cara. E no segundo tempo, claramente, ele não sabia o que fazer. Porque ele não conhece o elenco. Então ele olhava pro banco e ele falava assim, vai entrar o Lloyd. Aí depois, foi expulso. Opa, Lloyd volta. Aí, vou botar... Então assim, cara, é natural, é completamente natural. A entrevista coletiva dele foi muito boa, inclusive hoje. Fala muito bem do Coutinho, fala sobre a confiança que ele tem nesse elenco. Eu tenho certeza de verdade, que ele vai conseguir recuperar alguns jogadores, que ele vai conseguir aumentar a confiança desse grupo. Resultado, aí é outra história. Eu acho que a temporada do Vasco não vai mudar em relação ao que já era do início do ano. Sul-Americana, você acha que... Acho difícil, Papa. Não classificação, mas ganhar a Sul-Americana. Não, classificação para segundo lugar, não é isso? Segundo lugar. O Vasco, assim, eu não espero que o Vasco perca pro Melgar. Eu acho que o Vasco vai ganhar do Melgar em São Januário. A melhor coisa foi o Melgar ganhar o jogo. Exato. Assim, desculpa, o Melgar é um time muito limitado e que tem ainda uma ajuda da altitude quando joga em casa, mas o Vasco não pode se dar o direito de perder pro Melgar. E muito menos pro Operário também, que é a Copa do Brasil, que é uma competição que dá muita grana. Sim. Então, assim, cara, no final das contas, se a gente for parar pra pensar daqui a 6 meses, Papa, eu vou olhar pra temporada do Vasco. Na minha cabeça, hoje, assim como foi no início do ano, meio de tabela, chegar ali numas quartas de final de Copa do Brasil e chegar numas oitavas, quartas de final de Copa Sul-Americana. Eu não espero nada além disso. As quartas de final de Copa Sul-Americana. Eu não espero nada além disso. Salve, torcedor vascaíno, sejam bem-vindos ao canal Vasco Full. Todos os dias tem conteúdo exclusivo do Vasco aqui pra vocês. Antes de mais nada, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhuma notícia do Vasco da Gama aqui na plataforma do YouTube. O Vasco que vai enfrentar o Fortaleza aí nesse final de semana precisa da vitória, precisa sair da zona de rebasamento, precisa tirar essa enguiça aí que tá dentro do corpo desses jogadores. O Fernando Diniz chegou aí, vai colocar o melhor time em campo, vai tentar recuperar alguns jogadores, né? E trazer as vitórias para o Vasco da Gama. Deixa a sua opinião, seu placar, seu palpite, jogo contra o Fortaleza. Vasco tem que ganhar, São Januário lotado, então vamos para cima, Vascão. Vamos sair dessa situação em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!